Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las. Para que em vós comece, em vós termine tudo o que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei. Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Recebi um vídeo de uma influenciadora. Esta influenciadora, ela, no seu perfil, ela traz depoimentos de pessoas, depoimentos reais de pessoas que enviam esses depoimentos para ela e ela conta no seu perfil do Instagram. Conta mais diversos tipos de depoimento. E nunca tinha visto essa influenciadora, ela não está envolvida nessa situação, ela não foi ela que viveu isso, mas ela conta essa história de uma pessoa que enviou para ela. E recebi o vídeo, me chamou muito a atenção, meus irmãos, a falta de noção da mulher, a falta de respeito do padre e como o negócio tá ladeira abaixo. Porque o pensamento, olha para vocês verem, como se perdeu totalmente o respeito pelo padre, pelo sacerdócio, tanto por parte da pessoa como por parte do próprio padre. O padre que ama verdadeiramente a sua vocação, ele luta para viver aquilo ali. E a pessoa que entende a vocação do sacerdote, ela respeita o padre como sendo um pai espiritual, aquele que dispõe os sacramentos para nós, sabe? Então tá tudo invertido, tá tudo errado nessa história, mas vale muito uma reflexão e por isso eu quero trazer, normalmente é muito difícil eu trazer um vídeo desse tipo aqui no canal, mas eu acho que vale a pena muito uma reflexão e eu quero que vocês fiquem até o final. Vou colocar o vídeo para que vocês escutem a história. Não é dessa pessoa, ela só apenas conta a história e depois eu vou comentar a respeito. Namorei um padre e descobri que ele tinha várias namoradas. Eu trabalhava na época de babá e ele foi na casa da minha chefe e foi tomar um café da manhã lá. Ele muito gentil, muito agradável. E na época eu tinha um grupo pequeno de teatro. E ele falou pra mim que ele poderia auxiliar com algumas coisas da paróquia e também me dar algumas dicas na peça teatral. E daí ele pegou meu número, a gente começou a conversar todos os dias. Aí ele me convidou pra ir na paróquia pra me ajudar com a minha peça teatral. Eu fui, chegando lá, a gente conversou e ele me tacou um beijo. E daí depois ele pediu perdão, eu fiquei muito surpresa, mas a gente continuou conversando. Eu comecei a ir nas missas, a gente tinha muito contato e a gente começou a namorar. E algumas pessoas começaram a ficar desconfiadas. E aí teve um dia que ia ter missa nesse dia e a minha amiga me convidou pra tomar uns drinks. A gente foi lá. A irmã da minha amiga começou a falar que ia na missa bem bonita, que usa umas roupas curtas pra chamar a atenção do namorado dela, não sei o quê. E daí eu chamei ela de canto porque tudo que ela tava falando tava coincidindo com o padre que eu tava namorando. Daí eu perguntei pra ela, quem é teu namorado? E ela já tava namorando há 4 anos, ou seja, ela começou o namoro 1 ano antes de mim. E aí nisso, depois eu descobri que ele tinha outras namoradas. Não dá pra confiar nem no padre, nem no padre. Eu já fui traída em outros relacionamentos, as profissões eram outras. Aí eu achei que com o padre isso não iria acontecer. Qual será que é a profissão que é mais fácil assim, de não trair? Porque daí eu vou namorar uma pessoa dessa profissão. Essa pessoa que aparece no vídeo aí com o depoimento é uma influenciadora que conta histórias depoimentos de pessoas que mandam para ela. Ela não está envolvida nessa história, só para deixar claro isso. Bom, por que vale uma reflexão essa situação, meus irmãos? Porque é o seguinte, perdeu-se totalmente o sentido do sagrado. Perdeu-se. O padre muitas vezes não quer se colocar como padre. Olha para vocês verem como vem caminhando a igreja aí dos últimos 60 anos para cá. Nós temos padres que não usam roupa de padre. Aí já fica muito claro como foi perdeu-se
Obviamente tem padres que se portam como sacerdotes, se portam como padres, mas aí nós vemos como perdeu-se o sentido. Perdeu-se o sentido do sagrado. A gente vê depoimentos, por exemplo, do padre Cícero, o famoso Padim Cícero, lá do Ceará, e você vê depoimentos de pessoas que quando o padre passava com sua batina preta, as pessoas se ajoelhavam na beira, na calçada e pediam a bênção ao padre. Olha a diferença na postura. Hoje nós temos mulheres que procuram um relacionamento com o padre, achando que o padre vai ter somente ela e não irá atrair, que é o que aconteceu nessa história aí. O padre que fica com uma mulher, ou que tem um relacionamento aí, sei lá de que jeito, ele já está traindo a igreja, que ele jurou ser inteiramente de Deus e ser inteiramente da igreja. Precisa ser denunciado formalmente o padre ao seu bispo, e essa pessoa aí tem que arrumar um namorado em outro lugar que não na igreja. Vocês já viram padres, aquela famosa história, né? Vocês já viram padres, que foi até o padre Fábio de Mello que contou antigamente, mas é uma história que isso eu preciso concordar com ele. Vocês já viram padres fazendo passeata querendo casar? Isso é o que o padre conta. Não, então vá arrumar marido em outro lugar. Então é isso. A carência é tão grande que perde-se totalmente o respeito pela figura sacerdotal e acha que pode ser um confidente, um namorado ou qualquer coisa. Aí, ó, a ladeira abaixo está gigante. Padres precisam resgatar o valor sacerdotal, se portar como padres. É aquela bela profecia que Fulton Sheen fez, né? Que os leigos precisariam cobrar os padres, os religiosos, os bispos, para que ajam conforme a vocação, né? Conforme deve ser. E nós, pessoas, os leigos, também devemos agir com respeito e entender que a figura do sacerdote é um pai espiritual e não uma carne, e não algo que você pode ter um relacionamento que não espiritual, mas um relacionamento carnal. Que coisa maluca, meus irmãos. Os valores estão completamente deturpados e desgastados. O que nós temos que fazer? Buscar a tradição, buscar o ensinamento sempre da igreja, resgatar os valores dessa sociedade que está completamente maluca e perdeu-se o respeito por completo. Então eu acho que essa reflexão é muito importante, esse resgate dos valores que nós precisamos ter na sociedade em si e também o resgate do valor da função sacerdotal, do papel e da postura, da figura do sacerdote, que é aquele que tem a obrigação de lutar pela salvação das nossas almas, de ser um instrumento de Deus para nós e não um instrumento do mundo. Rezemos, meus irmãos, porque os tempos são muito difíceis. Salve Maria e que viva Cristo Rei.